E hoje, meu bate-papo com a Cris, essa mulher simpática, querida, linda, psicóloga, mas nós vamos saber muita coisa aí que está acontecendo aí na vida dela. Ela é maravilhosa. Ela é Salete Arenales. Isso, Arenales. Que nome difícil, hein, Salete? Parece difícil, mas não é. É Arena LES, Arenales. Mas fala um pouquinho sobre você, viu? Seja bem-vinda no nosso programa. Eu fiquei muito feliz de fazer esse convite e você aceitar, né? Para apresentar umas novidades que já tem aí no mercado e eu não sabia. Então, o pessoal hoje vai estar sabendo. Eu que me sinto muito honrada, prestigiada em estar aqui, também com uma mulher super simpática que eu amei. Obrigada! E teve essa conexão, né? De simpatias aqui, né? Exatamente. E poder compartilhar, né, assim, algo que eu, principalmente no mundo atual hoje, que eu considero essencial, que é o atendimento do paciente adolescente, né, pensando na clínica como psicóloga, certo. E para todos os pais, né, que eu vejo que eles têm um interesse, porque eles também percebem essa dificuldade do atendimento na clínica dos filhos adolescentes. Ah, mas fala um pouquinho assim de você, antes da gente entrar em detalhes. Casada, tem filhos, fala um pouquinho de você, amor. Eu sou casada também há mais de 30 anos. Olha aí, e com uma pessoa muito querida, hein, Carana? Muito especial, né? Quem Porque é meu marido, né? Quem é, por favor? O Dr. Cervantes. A mulherada fica atrás dele, não fica? Para ser atendida, é difícil conseguir o horário com esse homem. É difícil, mas e eu sempre digo assim, mais que endócrino, ele tem uma capacidade de clínica geral que eu admiro muito, né? Uhum. Então, sou casada com ele há mais de 30 anos, né? Nos conhecemos com 18 anos. Novinhos. Novinhos. E nós temos 2 filhos. Né? Os 2 também fazem medicina. Ah, estão na mesma área. Estão na mesma área. Inclusive, o Davi vai para endocrinologia também. Ah, vai seguir a área do pai. Vai. Fez 1 ano de estágio fora do país, na França, o ano passado. Então, ele está vindo com o novo, o pai com a experiência, tá muito bacana que de legal, ver, né? Não? E é gostoso a gente ver, né, que os filhos estão indo no mesmo caminho, né? Com muito certeza. Bom. Mas nós vamos estar falando hoje na área de psicologia. Você atuou no seu consultório quantos anos a psicologia mesmo, no consultório? Na clínica, eu fiquei aproximadamente aí, acho que uns 20 e poucos anos, uns 25 anos. Certo. E você só atendia adolescentes? Não. Na verdade, eu só atendia adultos e fugia dos adolescentes. Eu encaminhava os adolescentes, que é algo que eu vejo até hoje acontecer. Dificuldade, né? Pela dificuldade, eu percebia que eu não tinha o manejo técnico adequado. E é curioso, porque hoje eu entendo por que isso acontece, né? Eles vão voltando. Você encaminha, na época, pensando há 30 anos atrás, eu tinha psicólogo infantil para encaminhar. E eles não se adequavam ali dentro do atendimento infantil, né? Porque não são mais crianças. E acabavam voltando. Então, foi uma trajetória, assim, de muito encaminhamento, e aí eu fui meio que fazendo um paulatinamente. Comecei com 17 anos, fiz um corte ali, aí aparece o de 16, eu assumia, depois veio de 15, eu via que estava ficando cada vez mais complicado, né? E nesse complicado, foi aí que eu, pensando em como dar conta daquela demanda, que eu fui criando, né, o que depois foi minha tese de doutorado, o jogo túnel do tempo. Foram 10 anos ali na tentativa e erro, né? Então, nesses erros e acertos, você viu a dificuldade que tinha um adolescente para atender. Você foi pesquisar, fez a tese, e aí você chegou nos jogos. Isso. Esse é o final da tese. Você é pioneiro em jogos. Nós vamos mostrar todos os jogos aqui para vocês, tá? Não sei se a câmera tá pegando legal. Olha, então você desenvolveu isso para uma amiga que também está se formando, que é difícil atender um jovem. Por que que você fez esse jogo? Né? No caso, você chegou e falou assim, nossa, os jovens não falam comigo, é difícil. Quando ele chegava no seu consultório, qual era a sua dificuldade? Bem, o adolescente,
tira a internet, porque nós não estamos pensando 30 anos atrás, não existia internet nas nossas casas. Sim. Mas eu percebia que o adolescente, ele chegava com uma dificuldade de expressão das emoções, do que estava acontecendo, até o dia a dia dele, né? O que acontece na escola, como ele está se sentindo com amigos, isso não aparecia, não surgia. E quando questionado de uma forma mais direta, normalmente as respostas eram sim, não, ou um normal batendo assim com os ombros. E não quer falar? Isto, uma oposição. Aham. E nessa dificuldade aí eu tive insight baseado ali num autor que chama Rodolfo Boroslavski, que trabalhava com orientação vocacional. Ele era um argentino, morava no Brasil, né? E ele tem um livro sobre esse assunto, e eu fiz muito estágio, né, na época da faculdade, com orientação vocacional, e atendi o adolescente com a técnica dele. E a técnica dele, dentro do recorte de orientação vocacional, tinha ali algumas frases incompletas. Eu falei, bem, aquilo funciona, eu vou criar algumas frases pensando no meu adolescente dentro da clínica, não no recorte de orientação vocacional, que é o que o Rodolfo Boroslavski propõe. Eu vi que aquilo funcionou, fui usando durante ali vários anos, acho que uns 5 anos, e fui montando junto com o adolescente na clínica. Era bem interessante porque um apelido, né, 3 pontinhos. Aí o adolescente perguntava, você quer um apelido que eu gostava ou um apelido que eu não gostava? Aí eu já melhorava a minha frase. Então tudo foi nascendo dentro da clínica, junto com o adolescente. Na verdade, você foi pesquisando ali. Isso. Você é uma ótima pessoa para pesquisar. Na verdade, eu amo pesquisa. Né? Aí. Mas nesse primeiro momento, eu estava na intuição do que estava dando certo, né? Baseado num autor, mas eu estava na intuição. Eu sempre digo, é um momento que é meio que o perdido pelo perdido, né? Assim, não tinha grandes riscos, estava perdido, ele não falava mesmo, né? E aí, esse adolescente que tinha essa dificuldade, porque não são todos, eu fui estruturando. Num determinado momento, com essas frases incompletas, foi me dando um estalo assim, né? Parece que tá faltando uma coisa mais lúdica. Foi aí, aqui, o túnel do tempo, que foi a minha pesquisa de tese. Até joguei, porque ela me emprestou, né? E falou, não, experimenta como é. E aí tem passado, presente e futuro. Isto. Porque na hora de estar jogando ali, saber sobre o passado do paciente, presente e o futuro. Seria isso. Seria isso. Num determinado momento, eu percebi, foi até a hora do momento de pôr lúdico, eu falei, nossa, essas cartas têm passado, presente e futuro, que é o que a gente precisa explorar em qualquer paciente, né? Independente de qualquer abordagem. Separei e aí eu montei e fiz esse formato de jogo. Quando eu joguei, né? Quando eu coloquei essas frases incompletas nesse formato de jogo, eu percebi que deu um baita de um up ali em então, resultados quer dizer, clínicos. O paciente não conversava com você. Aí, a hora que você aplicou isso, você viu que ele começou a te responder. Isso, começou a facilitar os resultados dentro da clínica. E eu fiquei mais 5 anos usando esse material, até que chegou um determinado momento que eu falei, bem, isso aqui eu acho que não é para ficar entre as minhas 4 paredes mais, né? Ele não tinha esse caráter comercial. Ele ainda era, de certa forma, criado por mim, elaborado por mim, né? Pedi para um designer me ajudar ali, paguei para isso, mas eu tinha isso dentro das minhas 4 paredes e foi aí que eu resolvi ampliar. A editora Vetor, né, se propôs a estar lançando no mercado, mas eu pedi um pause porque eu falei, não, eu quero estudar. Eu quero estudar os resultados desse material para dar sustentabilidade no que eu estou aí lançando no mercado. E foram mais 4 anos, né? Nossa, um tempão, né? Um tempão. Quando você achou que estava pronto, mas não estava. Ele até estava pronto, mas aí é um momento bem interessante, que é de um olhar e ver o limite da técnica, certo. Tá? Esse outro jogo, a máquina que você mostrou primeiro, ele nasceu porque eu percebi que dentro do limite do túnel eu conseguiria agregar mais, tá? Uhum. E temos mais aí ainda, né? Temos. Aí também tem uma outra história, mas enfim. E o doutorado ele tem esse objetivo de ver o limite da técnica e por que isso funcionava.
E foi aí que nós fomos percebendo que existia dentro do túnel, né, aqui dentro dessas cartas, uma entrevista disfarçada. Então, o adolescente, que em geral tem muita dificuldade de responder para um adulto, se a gente puxar pela nossa memória enquanto adolescentes, a gente tinha isso, né? Certo. É difícil falar para um adulto, se expressar. E ainda mais vendo você ali pela primeira vez ou segunda vez, não tem aquela intimidade. Eu acho que para o adolescente é muito difícil. É muito isso, complicado, né? Além da dificuldade de pôr em palavras os sentimentos que ele está começando a desenvolver, tá? Tem toda essa questão, né, dessa distância com o adulto, desse receio de ser avaliado. Então, quando a pergunta vem do jogo, não é a Salete que está perguntando, não é a doutora Cristiane que está perguntando, é o jogo que está perguntando e a coisa sai com maior prontidão. Então, foi aí que a gente percebeu por que essa ferramenta, ela cumpria uma função, né, de mediador mesmo. Uma vez eu escutei uma aluna dizendo, eu gostei do termo, ela usou o termo catalisador. Eu achei perfeito, porque ele faz esse processo acontecer de uma forma mais tranquila para o adolescente. Né? Aí o adolescente acaba até gostando de você, porque tem aquele adolescente, não volto mais na psicóloga, eu não gosto dela, mas não é que não gosto da pessoa, é porque ela não está querendo fazer, de repente, um desenho, né? Cris, isso que você está colocando é bem importante, porque, na verdade, o que eu fui percebendo, né, nessa análise toda? A técnica com o adolescente, ela ainda não foi estudada, e não é uma coisa de Brasil, não, é uma coisa de mundo, tá? E como não foi estudada, a nossa tendência é adequar o que a gente tem. Então, a gente tem a técnica infantil, que tem uma história linda dentro da psicologia, dessa construção, de como se descobriu que a criança fala por intermédio do jogo, fala por intermédio de um desenho, tem uma história linda dentro da psicologia. E aí, só voltando aqui na criança, né? Não precisa, eu sempre digo, não precisa ser muito psicólogo, né? Para pegar uma criança que vem, minha boneca tá triste. Ela tá falando dela, e ali eu consigo ter o quê? A minha matéria-prima para trabalhar com essa criança. O que tá acontecendo com a boneca? Percebe? Ela precisou distanciar dela algo que angustia para falar por intermédio da boneca. Isso é muito funcional. Desenhos trazem riquíssimas informações. Funcionava na criança. Exatamente. Funciona ainda, né? Funciona na criança. Funciona. O que eu percebi? O adolescente, ele chegava, às vezes na primeira sessão nem conhecia meu trabalho, não me venha com desenhos. Opa! Ou seja, ele já passou pela técnica infantil e ele está me avisando ali logo de cara, olha, eu não sou criança, tá? Não me venha infantilizar o processo, porque eu não quero. Então, ele já dá um corte e ele me apontou algo essencial. Eu sempre digo assim, que com o doutorado eu passei um cotonete no ouvido e entendi muito bem. Tem um erro na técnica. Por outro lado, esse mesmo adolescente que se opõe a falar, né, que se opõe a brincar, se opõe a desenhar, quando eu coloco ele aqui, como nós estamos, frente a frente, para falar de si, não acontece. Ele não consegue dizer o que está acontecendo, muito diferente do adulto, que normalmente chega na sessão e diz, olha, não quero mais isso para minha vida, estou angustiado com tal coisa, o meu cotidiano lá na universidade. Ele consegue pôr isso em palavras, o adolescente ele não consegue. Então, nós vamos falar mais daqui a pouquinho desses adolescentes, dos seus jogos, vamos mostrar aqui para o pessoal. Vamos para o intervalinho e já voltamos. Voltando com esse papo gostoso, interessante, e vamos falar mais sobre esses jogos aqui, Salete. Então, no último que nós paramos ali, você viu a dificuldade que tinha, por isso você desenvolveu tudo isso, que realmente o que era mais difícil era o jovem, que ele chegava, não falava, o adulto fala, a criança por um desenho ou por uma boneca, ela vai expressar, né? Mas eu queria falar com você sobre esses jogos. Quem que pode comprar esses jogos? Somente quem é formado na psicologia, qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Isso é comprado online? Vende também online. Online. E só o Brasil
ou fora também? Fala um pouquinho para nós. Tá. Bem, o jogo ele foi organizado na clínica pensando a clínica. Num profissional. Isso, num profissional. Né? Quando eu pensei em estar ampliando isso além das minhas 4 paredes, foi pensando nos meus colegas, né, que poderiam se beneficiar nesses resultados aí de facilitar o processo do atendimento. Porém, até foi uma coisa interessante, porque era muito comum os pais falarem, eu quero comprar para levar, para usar com o meu filho. Eu sempre falava, não faz sentido, era muito comum. Principalmente os clientes, né, que acompanharam e viam o jogo ali na clínica. Até que um dia aconteceu uma coisa muito interessante. Um pai, tá, estava ali na recepção aguardando, o jogo estava ali meio por um acaso, e a criança tinha uns 6, 7 anos, ele sentou e começou a jogar. E o menino começou a falar, né, e a pai extremamente presente, e aí eu liguei para ele, porque me falaram, né, a minha secretária comentou. Foi tão bonitinho ver, né, o fulano usando o jogo com o filho, né, eles ficaram ali 1 hora. Aí eu liguei, né, e falei, como que foi essa experiência, né, com a sua criança? Porque ele não é para criança, ele é pensado no adolescente. Ele falou, Salete, foi incrível, né, porque eu conhecia, mesmo sendo um pai presente, ele tem essa noção que ele é um pai presente, eu descobri tanta coisa do meu filho que eu não sabia, seja na escola, no relacionamento com os amigos, com os professores, de detalhes que não apareciam nas conversas, né? E eu falei, mas e as questões, né? Às vezes elas... Ele falou, não, eu fui adaptando, às vezes, no jeito infantil. Por exemplo, algo que a mamãe... Então ele falava a mamãe, né? Algo que a mamãe fez que me magoou. E o menino colocou, né, o que tinha magoado. Acrescentava a mamãe, papai. Isso, ele transformava um pouco as questões ali, né, as frases incompletas. E aí ele fez a intervenção de pai, isso que eu achei bem bacana, né? Nossa, filha, a gente precisa contar isso para a mamãe, né? Ela te ama tanto, ela jamais imagina que ela te envergonha nessa situação ali na frente dos amigos. Então foi uma oportunidade, ele falou assim, foi uma oportunidade de a gente trocar, né? As informações para a criança não ficar mais tímida ali, e né? são informações que não saem ali no cotidiano. Sim. Então o que eu percebi? Hoje, quando um pai e uma mãe me procura, né, quero comprar, eu pergunto sempre a idade. Até 11 anos, mais ou menos, vai funcionar. Quando ele já é adolescente, ele não vai se abrir nessas questões aqui com os pais, tá? Aí realmente vai funcionar com o profissional. Normal, tá? Faz parte ali da etapa da adolescência. Então eu sempre digo, nem perca dinheiro, porque não vai funcionar, eu quero vender algo que realmente traga aí benefícios. Então, para quem tem ali 6, 7, 8, uma criança de 9, perfeito, super vale a pena incluir isso no dia a dia, né, nas brincadeiras, nos finais de semana, porque é o momento dos pais fazerem as intervenções, né, e agregar aí na vida desse filho. Que legal. Tá? E aqui, Brasil... Você exporta também? É curioso, foi aí que eu descobri que nós não estávamos com um problema de Brasil. No começo eu falava assim, nas minhas 4 paredes, eu não tenho a técnica, depois eu fui descobrindo que mais colegas tinham dificuldade, né, quando você começa a ministrar palestras em congresso. E depois, com a internet, né, porque isso foi antes do advento assim, da internet, começou a aparecer busca da Espanha, de Portugal, de como que fazia para comprar. Então hoje a gente exporta, eu tenho distribuidores na Espanha, Portugal, Chile, Uruguai, em Honduras. Nossa, tem mais. É bastante país. E na Argentina, Bastante. Honduras me assustou, fiquei muito admirada. E esse processo de exportar, ele não é tão simples assim, né? Você tem que ter um conhecimento. E é tudo escrito na língua deles? Já vou falar, só quero falar de uma coisa bem importante para claro. quem é empresário. Existe um projeto, gente, eu descobri muito por acaso, me indicaram, que chama PayEx. E eles fazem um trabalho muito bonito, pegam na sua mão, quando você vê, você consegue dar conta de exportar, né, o que você trabalha. Então, assim, desde vestuário, né, todo mundo que tem um caráter mais inovador aí, vai atrás porque vale a pena. Mas volta a pergunta, Cris. E quando você exporta, na língua da onde você está exportando ou está tudo em português? Como funciona? Tá.
Aqui ele está em 3 línguas, tá? Certo. Português, espanhol e inglês. Ah, já está. É. Vamos abrir para o pessoal ver? Vamos. E é curioso aqui, Cris, porque não é uma simples tradução. Eu precisei achar um profissional, e esse profissional ele era norte-americano, trabalhava com adolescentes, norte-americano, viveu um tempo na Inglaterra e morava já há 10 anos no Brasil, trabalhando com adolescentes. Então ele tinha a sensibilidade de olhar e falar, Salete, né? Por exemplo, eu vou pegar uma frase aqui. Como escolhi meu time de futebol? Ele falou, Salete, essa questão aqui vai ser muito interessante no Brasil, né? Que você vai descobrir o vínculo com o pai, com o tio, com o padrinho. É muito futebol, né? Isso. Ele falou assim, na Inglaterra isso não vai fazer sentido, ou nos Estados Unidos. Aí ele transformou. Como eu escolhi o meu esporte, né? Então ele foi pegando algumas frases que não tinha contexto fora do país, do nosso país, e foi adequando. Então não é uma tradução assessoria, só. né? Uma assessoria também, além da tradução, isso, né? Além de uma boa tradução, teve isso. Gente, olha aqui. Lembra muito o jogo imobiliário, sabe? Isso, a ideia do tabuleiro mesmo. Porque aqui nós temos o dadinho, né? E o pininho que você vai andando nas casas, né? Conforme você vai jogando. E esse aqui vem várias cartinhas escrito. Aí tem passado, futuro, presente, é isso mesmo, né? Isso, Então, isso aqui então, é acessível para qualquer pessoa, conforme você falou sobre a idade, e principalmente para os profissionais que te procuram. Isso. Hoje você dá online curso, como funciona para os profissionais? Voltando um pouquinho nas cartinhas, tem um outro tempo que eu acho que é bem interessante, que é o casos e acasos. O que eu descobri também nesse processo? Tem nesse jogo, né? Isso, nesse jogo. Casos e acasos, você no futuro. Quando a gente coloca o adolescente para fantasiar, isso traz dados excepcionais, tá? Então, é muito diferente de eu perguntar sobre o que ele quer da terapia do que cair numa carta ali. E se o gênio da lâmpada aparecer na sua vida, quais seriam os seus pedidos? Então, além do passado, presente e futuro, tem também essa questão de instigar a fantasia. Tá? Isso traz, assim, dados essenciais para o psicodiagnóstico, tá? Então, para o profissional é excelente isso aqui, né? Vai ajudar muito, principalmente a questão do adolescente, né? E também, como que funciona para os profissionais? É online? Você dá um curso? Fala um pouquinho. Tá, o jogo, ele é comercializado em várias livrarias que vendem materiais e testes de psicologia, e também pela internet. E hoje a minha atuação é com trabalhos de cursos online, seja para profissionais, seja para pais de adolescentes, porque foi muito curioso. A minha primeira ideia é trabalhar só com os profissionais, um curso de capacitação. Mas aí você viu que tinha outro espaço ali, né? Começou a vir o pedido de pais, né? E eu acabei, no primeiro momento, assim, me assustando um pouco, né? Porque não era a proposta, mas eu estou, estou agora atendendo os pais também com encontros aí que vão facilitar o trabalho, o dia a dia aí com o filho adolescente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais, né, que se preocupa tanto com seus filhos. O que você poderia dizer? Para os pais, olha, o que eu vejo na clínica do adolescente é comum os pais imaginarem que a função está cumprida. Porque o adolescente, neste momento, ele parece não gostar mais da nossa companhia, né? Aliás, antes era um drama quando a gente tinha, né? Eu tinha que ir para um congresso, de repente é uma festa quando eu tinha que ir para um congresso, né? Então muda este lugar, mas isto não descaracteriza esse novo lugar, esse novo papel que a gente tem que cumprir como pai e mãe de adolescente. Então, não caiam nessa ilusão. O adolescente ainda precisa muito, principalmente quando a gente pensa nesse mundo atual, do excesso da tecnologia, da pornografia, entre outros temas que exigem demais a nossa função de pai, que vai ser muito diferente da nossa função enquanto pais de criança, vai mudar completamente. Isso assusta muito. Mas nós temos aí um importante papel a cumprir ainda.
Minha linda, Salete, presente da Panificadora Paris. Ai, que Muito delícia. obrigada pela sua participação. Nossa! Obrigada mais uma vez, sua presença aqui, fundamental, principalmente aí os jovens que estão se formando em psicologia, né? Isso daqui é um caminho para eles, que você já desenvolveu tudo isso, já está entregando aí de bandeja um trabalho maravilhoso desse. E vem mais coisas aí ainda, não vem? Vem. Aí, ó. E a gente volta ainda com ela para a gente falar mais coisas. Tem tanta coisa interessante para a gente estar falando sobre os nossos jovens. É isso. Obrigada e até mais, gente.